Esta é a segunda aula sobre o fascismo e o tema é fascismo, religião e alergia à diferença. Embora o fascismo tenha assumido traços políticos específicos ao longo da história, sob a forma de ditaduras, como foi o caso do nazifascismo na Alemanha ou do regime fascista de Mussolini na Itália, o fascismo é muito mais uma atmosfera agressiva perpassada pela difusão massiva de preconceitos muito fortes e de violência contra setores específicos da sociedade que são discriminados por motivos étnicos, moralistas ou religiosos e que não necessariamente assumem a forma de um regime de exceção, como é o caso de uma ditadura política. Então, o fascismo pode ser definido como uma atmosfera agressiva grupal que pode ocorrer com grande frequência no interior dos próprios regimes democráticos. Quando isso acontece, o fascismo corrói as próprias instituições democráticas, pois ele age por dentro, se identifica com um próprio padrão de normalidade. Em outras palavras, o comportamento agressivo e discriminatório baseado em preconceitos étnicos, morais ou religiosos torna-se normal. E é por isso que, frequentemente, líderes fascistas são eleitos democraticamente. O fascismo é alergia à diferença. O termo alergia tem uma conotação física, porém é perfeitamente adequado para caracterizar a rejeição do diferente no âmbito do espírito. Uma alergia consiste em uma reação imediata e automática do organismo contra agentes invasores externos. Cabe pensarmos que um espírito afinado com o fascismo é exatamente isso que ocorre. O fascismo se alimenta justamente desse tipo de rejeição automática e, sobretudo, irrefletida diante de qualquer pessoa representadora da diferença, corporificando a plena coisificação do outro. É importante observar que o preconceito envolve condicionamentos de natureza ideológica e que ele pode ser combatido pela educação. Porém, sua origem mais profunda não é social, pois envolve um enraizamento do espírito humano com suas próprias sombras. É perfeitamente possível combater o fascismo e o preconceito mediante processos formativos no campo da educação. Porém, a mudança depende da própria pessoa, de sua disponibilidade emocional em reformar o próprio caráter. Se essa vontade interna de mudança não existir, 1000 anos de educação ética não provocarão efeito algum no tocante ao preconceito. Pois um processo de reforma do caráter nunca se realiza de fora para dentro, nem tampouco através de conteúdos intelectuais e cognitivos apenas, pois ele se realiza de dentro para fora. O outro muda unicamente se ele quiser. Então não adianta tentar transformar alguém se a própria pessoa não estiver disponível emocionalmente para a mudança. A diferença aparece então como a maior fonte de violências da história da humanidade no tocante a etnias, gêneros, nacionalidades e religiões. Fascismo é horror e alergia à diferença, mas não a qualquer diferença, porém àquela que representa o unheimlich, o estranho, que é ao mesmo tempo familiar. Aquela diferença que representa impureza. É importante repetir o que foi dito na aula anterior. A aversão ao diferente que caracteriza o fascismo não tem nada a ver com a vítima, pois expressa um delírio emocional relacionado com o agente do preconceito, jamais com a vítima. É por isso que a religião e as igrejas em geral desempenham um papel tão forte na disseminação do horror pela diferença. Quando uma pessoa religiosa em geral, fundamentalista e moralista, consegue associar o portador de uma diferença qualquer com o mal, ela encontra uma justificativa perfeita para que possa odiar, hostilizar e eventualmente agredir o outro com a boa consciência de estar combatendo o mal. No fundo de suas sombras, ela procura a igreja para encontrar essa justificativa. É o fascismo em nome de Jesus.
É importante ressaltar que existem motivações subjetivas bastante distintas que conduzem as pessoas a procurar uma religião ou uma igreja. A pessoa pode ser movida pelo impulso autêntico, genuíno de evolução espiritual. Ela pode estar disposta a enfrentar suas próprias limitações para se melhorar como ser humano. Ela pode estar imbuída de propósitos de reforma do caráter e pode estar buscando uma relação mais fraterna, sensível e solidária com o outro. Alguém assim estará disposto a superar os obstáculos que se colocam para a aceitação da diferença. Porém, existem também pessoas que frequentam igrejas não porque estejam em busca de evolução espiritual, mas pelo contrário, elas se satisfazem com um tipo de regressão emocional e espiritual que muitos líderes religiosos são capazes de promover. A ideia cristã do amor ao próximo é radicalmente distorcida, pois o próximo somente se torna merecedor de amor desde que ele não seja estranho, desde que ele não seja encarnação da diferença. É importante perceber que, embora existam no Brasil muitos líderes religiosos que exercem claramente uma liderança fascista sobre os membros de sua igreja, e que esses líderes realizam uma manipulação muito habilidosa sobre seu rebanho de fiéis, essa manipulação somente ocorre porque pode contar com a adesão prévia das pessoas que procuram esse tipo de congregação religiosa. Há uma espécie de harmonia pré-estabelecida entre o rebanho de fiéis e o líder religioso, pois são pessoas que estão à procura de mensagens religiosas que legitimem o preconceito contra a diferença. Não deveríamos então nos espantar com o fato de que o fascismo seja disseminado dentro das igrejas, pois as pessoas buscam a religião exatamente para receberem mensagens de suposto conforto religioso que na verdade estão afinadas com preconceito. Em outras palavras, em nossa sociedade, muitas igrejas se prestam primeiramente a disseminar o horror e o ódio pela diferença. Deve-se amar ao próximo desde que eu possa me identificar emocionalmente com ele. Caso contrário, ele se torna destinatário do preconceito e da segregação. É nesse sentido que o discurso religioso frequentemente se torna um emissário do horror e da alergia pela diferença que caracteriza o fascismo.